Você provavelmente já conheceu alguém assim. Talvez seja aquele amigo que fala sobre o negócio que vai abrir desde que você o conhece. Ou aquela pessoa que vive compartilhando posts motivacionais nas redes sociais, citando frases sobre disciplina, sobre sucesso, sobre transformação de vida, mas que, na prática, segue exatamente igual ao que era há 5 anos. Pode ser até que, ao ler isso, você esteja pensando em si mesmo. E, se esse for o caso, quero que você saiba que não está sozinho, e que o que acontece com essas pessoas vai muito além de preguiça ou falta de força de vontade. A psicologia tem respostas muito mais profundas e fascinantes para esse comportamento do que a maioria das pessoas imagina. Existe um tipo específico de sofrimento que não costuma aparecer nas conversas comuns. É aquele sofrimento silencioso de quem sabe exatamente o que quer, consegue visualizar com riqueza de detalhes como seria a vida dos sonhos, acredita genuinamente que tem capacidade para chegar lá, mas simplesmente não sai do lugar. O tempo passa, os planos ficam mais elaborados, as anotações no caderno crescem, os aplicativos de produtividade se acumulam no celular, e ainda assim a vida permanece fundamentalmente a mesma. O gap entre o que se deseja e o que se faz se torna cada vez mais doloroso, às vezes transformando-se numa fonte constante de vergonha, autocrítica e frustração. O que a ciência do comportamento humano revela é que esse padrão não é acidente. Não é falta de inteligência, nem ausência de sonhos verdadeiros. É um conjunto de mecanismos psicológicos que trabalham ativamente contra a ação, muitas vezes sem que a pessoa perceba o que está acontecendo. Entender esses mecanismos não apenas explica o comportamento, mas abre uma porta para finalmente quebrá-lo. Então vamos falar sobre cada um deles com a profundidade que esse assunto merece. O cérebro que confunde imaginação com conquista. O primeiro mecanismo, e talvez o mais contraintuitivo de todos, é a tendência do cérebro humano de tratar o pensamento como se fosse ação real. Quando você fecha os olhos e imagina vividamente que está apresentando seu projeto para uma sala cheia de pessoas, ou que está recebendo o pagamento por aquela venda que tanto desejou, ou que está no seu corpo dos sonhos olhando para o espelho, o seu sistema nervoso responde a essa imagem mental de uma forma surpreendentemente parecida com a forma que responderia se aquilo tivesse realmente acontecido. Pesquisadores da Universidade de Hamburgo demonstraram que quando as pessoas pensam intensamente sobre um objetivo desejado e conseguem visualizá-lo com muita clareza, o cérebro libera pequenas quantidades de dopamina, o neurotransmissor associado à recompensa e à satisfação. Esse processo cria uma sensação funcional de realização, como se um progresso real tivesse sido feito. O problema é óbvio: se o cérebro já está experimentando uma versão da recompensa sem o esforço correspondente, a urgência para agir simplesmente cai. Esse fenômeno foi estudado em detalhes pela pesquisadora Gabriele Oettingen, que dedicou décadas ao estudo do pensamento positivo e seus efeitos sobre o comportamento. O que ela descobriu desafiou completamente a narrativa popular de que imaginar o sucesso é sempre benéfico. Em seus experimentos, as pessoas que apenas fantasiavam sobre objetivos desejados, sem conectar essa visão à realidade presente com suas dificuldades e obstáculos concretos, eram significativamente menos propensas a tomar ações reais em direção a esses objetivos. A sensação prazerosa gerada pela fantasia servia como um substituto para o esforço, não como combustível para ele. É por isso que tantas pessoas passam horas assistindo vídeos de motivação, lendo livros sobre sucesso, planejando detalhadamente cada passo da jornada, criando planilhas, organizando metas, e mesmo assim não avançam. Cada uma dessas atividades entrega uma pitada de satisfação sem exigir a vulnerabilidade e o desconforto inerentes à ação real. O planejamento vira um substituto disfarçado de preparação. O segundo mecanismo é ainda mais sofisticado porque é quase invisível para quem o experimenta. As pessoas que sonham muito mas agem pouco raramente se identificam como medrosas. Pelo contrário, elas costumam se descrever como cuidadosas, perfeccionistas, estratégicas, ou simplesmente à espera do momento certo. Mas por trás dessas descrições benevolentes muitas vezes existe um medo profundo, e esse medo não é do trabalho duro nem das dificuldades do caminho. É o medo do fracasso enquanto consequência identitária. Existe uma diferença fundamental entre fracassar numa tarefa e acreditar que você é um fracasso como pessoa. Para muitas pessoas, tentar de verdade e não conseguir confirma uma narrativa interna devastadora que elas carregam consigo há anos, às vezes desde a infância, a de que não são boas o suficiente, talvez nunca tenham sido, e que qualquer tentativa séria apenas vai provar isso para eles mesmos e para o mundo.
Enquanto o sonho permanece apenas no plano da ideia, ele está protegido. Um sonho não testado nunca pode fracassar. É perfeito exatamente porque ainda não foi confrontado com a realidade. O psicólogo americano Carol Dweck, através de décadas de pesquisa sobre mentalidade de crescimento, identificou que pessoas com o que ela chama de mentalidade fixa tendem a evitar desafios justamente porque os enxergam como potenciais reveladores de limitações permanentes. Para quem opera nessa lógica, não tentar é uma forma de autopreservação. É preferível viver com o peso de um sonho não realizado do que com a certeza de um fracasso explícito. Pelo menos enquanto não se tenta, a esperança permanece intacta. O que torna isso especialmente cruel é que esse medo frequentemente se disfarça de racionalidade. A pessoa sempre encontra uma razão lógica e aparentemente sólida para não agir agora. O mercado não está favorável, ainda faltam conhecimentos essenciais, as condições da vida estão difíceis demais, é preciso economizar mais antes de começar, ainda não chegou o momento certo. Cada uma dessas justificativas pode ter alguma validade isolada, mas quando usadas como padrão habitual ao longo de anos, estão servindo a uma função muito mais primitiva: proteger o ego de qualquer confronto com o possível fracasso. Derivado do medo, mas com dinâmica própria, existe um terceiro padrão que mereceria ser chamado de síndrome do quando. Quando eu terminar a faculdade, quando eu conseguir aquele emprego, quando meus filhos crescerem um pouco mais, quando eu economizar mais dinheiro, quando eu perder os quilos que quero, quando a situação do país melhorar, quando eu me sentir mais preparado. Esse quando funciona como uma promessa perpétua que nunca se cumpre porque as condições ideais para começar algo significativo simplesmente não existem. Nunca existiram e nunca vão existir. A psicologia da motivação contradiz diretamente a crença popular de que é preciso se sentir pronto antes de agir. Na realidade, a sensação de prontidão é, na maioria das vezes, consequência da ação, não seu pré-requisito. Você começa a se sentir confiante para nadar quando começa a nadar, não antes. Você começa a se sentir capaz de liderar quando começa a exercer liderança, não enquanto assiste cursos sobre o assunto sem praticar. Mas para quem está no padrão de esperar pelo momento perfeito, aceitar essa lógica é quase fisicamente doloroso, porque ela exige abrir mão do conforto da zona de preparação e entrar na zona de exposição real. Há também um aspecto de gratificação adiada pervertida nesse comportamento. A cultura popular celebra a paciência, a preparação e o planejamento cuidadoso. Então esperar pode ser facilmente reemoldurado como virtude. Estou apenas sendo responsável. Não quero entrar sem estar pronto. Mas há uma diferença enorme entre uma espera estratégica e de curto prazo, necessária para adquirir recursos ou conhecimentos específicos, e uma espera habitual indefinida que nunca vai terminar porque sempre haverá mais uma razão para esperar um pouco mais. O antídoto para esse padrão não é eliminar o planejamento, mas reconhecer que a maioria das coisas verdadeiramente valiosas na vida foi começada sem garantia de sucesso, por pessoas que também não se sentiam completamente prontas, mas que agiram assim mesmo. A prontidão perfeita é uma ficção que o medo vende como prudência. O quarto mecanismo é o que os psicólogos chamam de paralisia por análise, e ele afeta desproporcionalmente as pessoas mais inteligentes e reflexivas. Quem tem boa capacidade cognitiva consegue antecipar um número enorme de cenários, obstáculos, variáveis e consequências. Isso é valioso em muitas situações. Mas quando aplicado compulsivamente a decisões e objetivos pessoais, essa mesma capacidade de análise se transforma em uma armadilha sofisticada. A pessoa analisa cada passo possível, cada resultado alternativo, cada risco envolvido, cada detalhe que precisa ser resolvido antes de avançar. Essa análise consome uma quantidade enorme de energia mental. O cérebro humano tem recursos cognitivos limitados, e quando esses recursos são exaustivamente utilizados em processamento mental, pouco sobra para a execução prática. É como se a pessoa chegasse ao final do dia de planejamento já exausta mentalmente, com a sensação de ter trabalhado muito, mas sem ter produzido nada tangível. Existe um conceito em psicologia chamado fadiga de decisão, documentado extensivamente por pesquisadores como Roy Baumeister. A ideia central é que a capacidade de tomar decisões e exercer autocontrole é um recurso que se depleta com o uso. Quanto mais decisões você toma ao longo do dia, menor se torna a sua capacidade para as decisões seguintes. Alguém que passa horas pensando obsessivamente sobre todos os ângulos de um plano está consumindo esse recurso precioso sem avançar. Quando finalmente chega o momento de agir,
a reserva de energia volitiva está esgotada. Soma-se a isso o fato de que a análise excessiva frequentemente gera mais perguntas do que respostas. Cada aspecto investigado abre novos aspectos a serem investigados. A lista do que ainda precisa ser resolvido antes de começar não diminui com o tempo, cresce. E assim o início fica sempre um pouco mais distante, escondido atrás de mais uma camada de preparação mental que, na prática, está servindo de barreira muito mais do que de fundação. De todos os mecanismos psicológicos discutidos aqui, esse talvez seja o mais poderoso e o menos conversado. Existe uma hierarquia na mente humana entre valores, crenças e comportamentos, e o elemento que governa tudo é a identidade, a resposta à pergunta fundamental: quem eu sou? Nossos comportamentos, no longo prazo, tendem a se alinhar com a nossa identidade percebida de maneira quase automática, independentemente das nossas intenções conscientes. Se uma pessoa, nas profundezas da sua narrativa interna, acredita que é desorganizada, que nunca termina o que começa, que não tem disciplina ou que não é do tipo de pessoa que consegue grandes conquistas, essa crença vai sabotar qualquer tentativa de ação de maneiras às vezes quase imperceptíveis. Não é necessariamente sabotagem consciente. É que o cérebro constantemente busca coerência entre comportamento e identidade. Quando uma ação entra em conflito com a identidade percebida, surge uma tensão psicológica desconfortável que o sistema rapidamente resolve, geralmente abandonando a ação. É por isso que motivação pura raramente sustenta mudanças de comportamento no longo prazo. Você pode ficar muito animado com uma ideia por alguns dias ou semanas, mas se a ação exigida entra em conflito com quem você acredita ser, o entusiasmo vai ceder e os velhos padrões vão reassumir o controle. Isso explica por que pessoas que fazem dieta severa frequentemente voltam ao padrão alimentar anterior assim que a motivação diminui. A dieta era um comportamento externo desconectado de uma mudança interna de identidade. O pesquisador James Clear, em seu trabalho sobre formação de hábitos, argumenta que as mudanças mais duradouras começam com uma mudança de identidade, não de comportamento. Em vez de dizer "eu quero emagrecer", a transformação real começa com "sou uma pessoa que cuida da saúde". Em vez de "quero escrever um livro", a mudança fundamental é "sou um escritor". Essa distinção parece sutil, mas tem implicações práticas enormes. Quando a identidade muda, os comportamentos que decorrem dela passam a ser consistentes com quem você acredita ser, e a luta constante contra si mesmo diminui significativamente. O problema é que muitas pessoas carregam narrativas identitárias negativas desde muito cedo, reforçadas por experiências de fracasso, por críticas recebidas, por comparações desfavoráveis. Mudar essas narrativas não é um processo instantâneo, mas é o trabalho mais importante que alguém que sonha grande pode fazer. O sexto mecanismo é provavelmente o mais difícil de admitir, porque exige um grau de honestidade consigo mesmo que a maioria das pessoas prefere evitar. Existe uma gratificação específica em ser percebido como alguém de grande potencial. Quando você fala sobre seus grandes planos para amigos e familiares, quando compartilha uma visão empolgante de futuro, quando se posiciona como alguém prestes a fazer algo extraordinário, existe uma dose real de reconhecimento social, admiração e excitação que isso gera. E essa dose é satisfatória. É intoxicante, até. O que não é dito com frequência suficiente é que o potencial não realizado também protege. Enquanto você não executa, ninguém pode avaliar a qualidade real do seu trabalho. Você permanece na zona segura do poderia ser, que é infinitamente mais confortável do que a exposição do é. Quando você age de verdade, produz algo concreto, coloca seu trabalho no mundo, ele se torna julgável. As pessoas podem discordar. O mercado pode rejeitar. Os resultados podem decepcionar. E então o que sobra da narrativa do grande potencial? A psicóloga Carol Dweck identificou esse padrão em estudantes que deliberadamente se colocavam em condições desfavoráveis antes de provas, chegando atrasados, estudando menos do que poderiam, criando desculpas antecipadas para possíveis falhas. Esse comportamento, chamado de autossabotagem estratégica, serve para proteger a autoestima. Se você falha quando claramente não estava tentando de verdade, o fracasso pode ser atribuído a fatores externos, preservando a crença de que se eu tivesse tentado de verdade, teria conseguido. É uma proteção cara e irracional, mas psicologicamente compreensível. O conforto do potencial não realizado também se alimenta da natureza da execução real, que é fundamentalmente diferente da fantasia. Agir de verdade é lento, repetitivo, muitas vezes tedioso,
cheio de detalhes burocráticos, obstáculos imprevistos e progressos que parecem minúsculos comparados à grandiosidade do objetivo. A distância entre a visão e a realidade da execução diária pode ser brutalmente desmotivante para quem está acostumado à excitação das ideias. Então fica-se no mundo das ideias, onde tudo é possível, tudo é emocionante, e nada ainda decepcionou. Existe um sétimo fator que a era digital tornou extraordinariamente mais poderoso: a comparação constante com os resultados dos outros. Quando você está no início de uma jornada, com todas as suas dúvidas, inseguranças e resultados modestos, e olha para alguém que está 20 anos mais adiante na mesma jornada com resultados extraordinários, o efeito psicológico é devastador. Não é apenas desanimador. É paralisante. As redes sociais criaram um ambiente artificial onde as pessoas compartilham seletivamente os momentos mais brilhantes de suas vidas e carreiras, criando a ilusão de que o sucesso das outras pessoas é linear, fácil e constante. Você vê o empresário comemorando o faturamento de 7 dígitos, mas não vê os anos de dívida e fracasso que precederam aquela conquista. Você vê o atleta com o corpo esculpido, mas não vê as décadas de treino e privação que construíram aquele resultado. Você compara o seu bastidor com o palco dos outros, e naturalmente sai perdendo dessa comparação impossível. O resultado psicológico dessa comparação constante não é motivação. É o oposto. Pesquisas sobre bem-estar e performance mostram repetidamente que a comparação social ascendente, ou seja, comparar-se com pessoas em posição muito superior, tende a gerar sentimentos de inadequação, impotência e resignação, especialmente quando a distância percebida parece intransponível. Em vez de pensar eles conseguiram, eu também posso, a mente muitas vezes conclui eles conseguiram porque são diferentes de mim, têm algo que eu não tenho, vieram de circunstâncias que eu não tive. E assim a ação fica adiada mais uma vez. Essa dinâmica cria um ciclo perverso. A pessoa que se compara incessantemente sente que está muito atrás, o que a leva a elaborar planos ainda mais grandiosos para recuperar o tempo perdido, o que torna o primeiro passo ainda mais intimidador porque a escala do objetivo cresceu ainda mais, o que aumenta a probabilidade de não agir, o que gera mais vergonha, mais comparação, e assim sucessivamente. O oitavo padrão está intimamente ligado à neuroquímica do comportamento. O processo de planejar algo emocionante ativa os circuitos de antecipação do cérebro, liberando dopamina de forma contínua enquanto o planejamento acontece. Criar listas de tarefas, pesquisar estratégias, assistir tutoriais, comprar livros sobre o tema, montar cronogramas detalhados, essas atividades geram uma sensação genuína de progresso e envolvimento que é neurológica, não apenas imaginada. O problema é que essa dopamina do planejamento é muito mais confortável e previsível do que a dopamina que vem da execução real. No planejamento, você controla tudo. Não há rejeição, não há feedback negativo, não há surpresas desagradáveis. Na execução, você perde esse controle. As coisas raramente saem exatamente como planejado. Os obstáculos surgem onde não eram esperados. O progresso é mais lento e irregular do que o cronograma previa. E o sistema de recompensa do cérebro, que se acostumou com a dopamina suave e contínua do planejamento, resiste à transição para o ciclo mais duro e imprevisível da execução real. Isso explica um comportamento que muitas pessoas reconhecem em si mesmas, a sensação de estar extraordinariamente motivada e produtiva enquanto organiza e planeja, mas de perder completamente a energia assim que é hora de realmente começar. Não é fraqueza de caráter. É o cérebro resistindo à saída da zona de conforto dopaminérgica do planejamento para a zona de incerteza da ação. Reconhecer esse mecanismo é o primeiro passo para não ser controlado por ele. O nono elemento que separa quem age de quem não age é menos glamouroso do que os anteriores, mas talvez seja o mais prático de todos: a ausência de sistemas funcionais. A grande maioria das pessoas que sonham mas não agem está esperando sentir motivação suficiente para começar, como se a motivação fosse um recurso que aparece naturalmente e que então é possível aproveitar. Mas a motivação, compreendida como estado emocional de entusiasmo e energia direcionada, é inerentemente instável e não confiável como fundação para o comportamento. Os sistemas funcionam de maneira completamente diferente. Um sistema é uma estrutura de comportamento que opera independentemente do seu estado emocional do momento. É a hora fixada para caminhar, não porque você está animado para caminhar, mas porque está no calendário e você simplesmente vai. É a sessão de escrita que acontece toda manhã por 30 minutos, não quando a inspiração surge, mas como hábito regular independente de inspiração.
É a revisão semanal do negócio que acontece toda sexta-feira, não quando você se sente estratégico o suficiente, mas como parte da rotina estabelecida. Quem não tem sistemas fica à mercê dos altos e baixos do estado emocional. Nos dias em que a motivação está alta, faz muito. Nos dias em que está baixa, não faz nada. E como a motivação, por sua natureza, é mais frequentemente baixa do que alta, especialmente na fase inicial de qualquer projeto, quando os resultados ainda não chegaram, o progresso real simplesmente não acontece. O problema não é falta de querer. É a ausência da estrutura que sustenta o querer quando ele inevitavelmente enfraquece. Existe um 10º fator que costuma ser ignorado nas discussões sobre por que pessoas com grandes sonhos não agem: o ambiente em que elas estão inseridas. Somos animais profundamente sociais, e nossos comportamentos são moldados de formas que frequentemente não percebemos pelas pessoas ao nosso redor, pelas normas do grupo ao qual pertencemos e pelo contexto físico e social em que vivemos. Se você está cercado de pessoas que não acreditam em grandes possibilidades, que interpretam a ambição como arrogância, que normalizam a mediocridade e criticam qualquer tentativa de mudança como ingenuidade ou loucura, manter a energia para agir em direção a objetivos ambiciosos se torna exponencialmente mais difícil. Não porque essas pessoas sejam necessariamente mal intencionadas, mas porque o ambiente social constantemente envia sinais sobre o que é normal, o que é esperado e o que é seguro, e o cérebro humano é extraordinariamente sensível a esses sinais. Pesquisas em sociologia do comportamento demonstram que os comportamentos e ambições das pessoas ao nosso redor influenciam os nossos de formas que vão muito além do que a consciência capta. Se seus 5 amigos mais próximos não têm o hábito de investir, aprender novas habilidades ou perseguir objetivos além do básico necessário para sobreviver, há uma força social poderosa te empurrando para o mesmo padrão. Não é uma conspiração. É simplesmente como a influência social funciona. Da mesma forma, o ambiente físico impacta diretamente o comportamento. Uma pessoa que quer escrever mas mantém o notebook enterrado no armário vai escrever com muito menos frequência do que alguém que deixa o notebook aberto na mesa de trabalho toda manhã. Alguém que quer se exercitar mas mantém o tênis no fundo do guarda-roupa vai malhar muito menos do que quem coloca o tênis ao lado da cama na noite anterior. Esses detalhes parecem triviais, mas acumulados ao longo do tempo, fazem diferença decisiva. James Clear, pesquisador de hábitos, descreve esse conceito como design de ambiente, a ideia de que você pode tornar os comportamentos desejados mais fáceis e os indesejados mais difíceis simplesmente reorganizando o espaço físico e social ao seu redor. Em vez de depender exclusivamente da força de vontade para agir, você cria condições onde agir é o caminho de menor resistência. Isso não elimina a necessidade de esforço, mas reduz a quantidade de luta interna necessária para cada ação. Para quem está preso num padrão de sonhar sem agir, auditar o ambiente é um passo fundamental. Quem está ao seu redor? O que essas pessoas normalizam? O seu espaço físico facilita ou dificulta os comportamentos que você quer ter? Mudar o ambiente frequentemente é mais eficaz do que tentar mudar os comportamentos por força de vontade pura sem modificar as condições que os moldam. Há um elemento final que frequentemente é esquecido nessa conversa, e que na prática pode ser o mais determinante de todos para quem quer realmente mudar esse padrão. É a autocompaixão, não no sentido de se dar desculpas ou diminuir a responsabilidade pessoal, mas no sentido de tratar a si mesmo com a mesma compreensão que você ofereceria a um amigo querido que está passando pelas mesmas dificuldades. A autocrítica severa, que é extremamente comum em pessoas que sentem que não estão correspondendo ao seu próprio potencial, paradoxalmente dificulta a mudança em vez de facilitá-la. Pesquisas da psicóloga Christine Neff sobre autocompaixão mostram consistentemente que pessoas que se tratam com dureza quando falham ou procrastinam tendem a procrastinar mais, não menos, após esses momentos. A crítica interna intensa gera vergonha, e a vergonha gera evitação, e a evitação é exatamente o padrão que se estava tentando romper. Em contraste, pessoas que conseguem reconhecer seus erros e recaídas sem julgamento catastrófico retomam o curso muito mais rapidamente. Elas conseguem dizer hoje eu não fiz o que tinha planejado sem transformar isso em evidência de que são fracassadas e recuperáveis. E essa capacidade de se recuperar rapidamente das quedas, sem espiral de autocrítica, é fundamental para qualquer progresso real de longo prazo. Isso não significa ausência de responsabilidade. Significa cultivar uma relação com seus próprios erros e limitações que seja honesta sem ser destrutiva. É possível olhar para os padrões que te travam com curiosidade genuína em vez de vergonha paralisante,
perguntando o que está acontecendo aqui e o que posso aprender sobre mim mesmo, em vez de o que há de errado comigo. Essa mudança sutil de perspectiva não apenas diminui o sofrimento, mas cria as condições psicológicas para que a mudança real aconteça de forma sustentável. Há algo que raramente é dito claramente para as pessoas que ficam presas nesse padrão de sonhar sem agir. Não agir também tem um custo. E esse custo é cobrado em moeda emocional, gradualmente, ao longo do tempo. Cada vez que alguém percebe o gap entre onde está e onde queria estar, e isso acontece com frequência para quem tem grandes sonhos, existe uma ferida interna que se aprofunda um pouco mais. A vergonha acumula. A autocrítica fica mais severa. A sensação de que o tempo está passando e que a janela de oportunidade está se fechando se intensifica. Muitas pessoas chegam a um ponto em que abandonam completamente os sonhos, não porque perceberam que eram irrealistas, mas porque a dor de continuar carregando-os sem agir se tornou insuportável. É mais fácil dizer isso não era para mim do que continuar vivendo com o peso de um potencial não explorado. Esse abandono muitas vezes é disfarçado de maturidade ou de realismo, mas internamente é uma perda. Uma rendição que deixa uma marca duradoura. Outros escolhem uma estratégia diferente. Mantêm o sonho vivo como objeto de contemplação permanente, uma espécie de companheiro imaginário para a vida que levam, sem nunca aproximar esse sonho da realidade. Esses são os que ainda falam com a mesma empolgação sobre o mesmo projeto de 10 anos atrás, que nunca saiu do papel, mas que sempre vai sair em breve. A vida passa ao lado desse sonho congelado, e eles envelhecem com ele. Entender os mecanismos é necessário, mas não suficiente. A pergunta prática é como sair desse padrão. E a resposta, embora simples de enunciar, exige uma mudança real na forma de se relacionar com a ação. O primeiro passo é reconhecer que a sensação de estar pronto nunca vai chegar antes de você começar. Ela vem durante, não antes. Então a espera pela prontidão perfeita precisa ser identificada pelo que é, uma estratégia de evitação sofisticada, não uma virtude. Isso não significa ignorar a preparação genuinamente necessária. Significa ser honesto sobre a diferença entre preparação real e postergação disfarçada de preparação. O segundo elemento transformador é substituir a busca por motivação pela construção de sistemas. Em vez de perguntar como posso me sentir mais motivado para agir, a pergunta produtiva é que estrutura posso criar para que a ação aconteça independentemente de como estou me sentindo. Isso significa comprometimentos específicos, com horários definidos, em escala pequena o suficiente para acontecer mesmo nos dias difíceis. Um parágrafo por dia é mais valioso do que um capítulo nos dias de inspiração. 30 minutos de trabalho consistente diariamente supera qualquer maratona ocasional de 8 horas motivadas. O terceiro passo, e o mais profundo, é trabalhar ativamente na narrativa identitária. Quem você acredita ser? Quais histórias sobre si mesmo você está contando e repetindo? Toda vez que você cumpre um compromisso consigo mesmo, por menor que seja, você está construindo evidência de que é o tipo de pessoa que age. Toda pequena ação consistente é um voto para a identidade que você quer construir. Com o tempo, essas evidências se acumulam e começam a mudar genuinamente a forma como você se vê. O quarto elemento é aprender a tolerar o desconforto da execução real sem interpretá-lo como sinal de que algo está errado. O início de qualquer coisa significativa é desconfortável. Os resultados são invisíveis no começo. O trabalho parece sem sentido quando comparado à distância entre onde você está e onde quer chegar. Mas esse desconforto é parte do processo, não uma evidência de que você escolheu o caminho errado. Pessoas que conseguem tolerar esse período inicial de invisibilidade são as que chegam ao ponto onde as coisas começam a fazer sentido. Finalmente, é fundamental reduzir a escala do primeiro passo ao ponto onde a resistência se torna mínima. O cérebro resiste a começar grandes projetos não porque é preguiçoso, mas porque registra o projeto inteiro como a tarefa, e o projeto inteiro parece assustador. Quando você reduz o primeiro passo ao absolutamente mínimo, a resistência cai drasticamente. Não vou escrever um livro hoje, mas vou escrever por 15 minutos agora. Não vou transformar minha saúde, mas vou dar uma caminhada de 10 minutos hoje. O movimento começa pequeno e cria seu próprio impulso. Sonhar grande não é raro. Quase todo ser humano carrega dentro de si uma versão mais completa, mais rica e mais significativa da vida que deseja viver. O que é raro é a disposição de agir diante da incerteza, da possibilidade do fracasso, da lentidão do progresso e do desconforto inevitável do início. E a diferença entre quem age e quem não age raramente é talento,
sorte ou circunstância. É a capacidade de reconhecer os mecanismos internos que trabalham contra a ação e de escolher conscientemente não obedecer a eles. Não é uma questão de eliminar o medo, porque o medo não desaparece. É aprender a agir com ele presente. Não é eliminar a dúvida, porque a dúvida faz parte da natureza humana. É não permitir que a dúvida vire veto. Não é esperar pela perfeição das condições externas, porque condições perfeitas não existem. É criar o hábito de agir nas condições que você tem. Cada pessoa que hoje é admirada por seus resultados extraordinários passou por uma fase onde os resultados eram inexistentes, onde o trabalho parecia não levar a lugar algum, onde seria muito mais fácil desistir do que continuar. A diferença não estava numa qualidade especial de caráter que essas pessoas tinham e outras não têm. Estava na repetição consistente de ações pequenas em direção ao objetivo, mesmo quando tudo dentro delas queria parar. Seus sonhos não precisam morrer pela falta de talento. Eles morrem, quando morrem, pela falta de ação repetida ao longo do tempo. E agora que você entende os mecanismos que tornam essa ação tão difícil, tem algo que a maioria das pessoas não tem: uma escolha consciente, embasada numa compreensão real de como sua mente funciona e por que ela resiste. Esse conhecimento não elimina a dificuldade. O caminho ainda vai ser exigente, ainda vai ter momentos de dúvida, dias em que a motivação some e a vontade de desistir parece razoável. Mas agora você sabe nomear o que está acontecendo quando esses momentos chegam. Sabe que o desconforto não é sinal de fracasso, é sinal de que você está saindo da zona segura onde o crescimento não existe. Essa distinção, por si só, pode mudar tudo. A questão que fica, e que só você pode responder, é o que você vai fazer com ela agora.